Muito bem, pessoal, estamos aqui na nossa aula de hermenêutica, aula de número 6. Vamos dar continuidade aí, é o pastor Aniel Cruz quem vos fala. Vamos falar nessa aula do propósito do escritor, hein? Você, aluno de hermenêutica, é imprescindível entender qual é o propósito do escritor para determinado livro sobre determinado assunto, ok? Então, o propósito do escritor inspirado pode ser especial ou geral, tá? Sendo especial, o seu desígnio está nas mais diversas partes da sua obra, ou seja, vamos analisar através da sua obra qual que é o propósito do escritor. Por exemplo, Lucas capítulo 1 e versículo 3. Nós vamos ler lá juntos, ok? Lucas capítulo 1, versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Agora vamos ver o mesmo Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, está aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Qual é o propósito de Lucas? Sobre a vida de Jesus. Tá? O primeiro tratado se refere ao seu evangelho. E ele está falando sobre quem? Sobre a vida de Jesus, tá? Durante todo o seu tempo. E ele estudou isso de forma minuciosa, tá? Ele investigou tudo sobre Jesus e resolveu escrever sobre a vida do Senhor. Então, o propósito está muito claro na obra do autor, ok? O geral, o seu propósito está em descrever toda a sua obra, tá? Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, vamos lá, tá? Você já vai entender isso. O Evangelho de João, capítulo 10 e 31, tá? Você vai pegar aqui o conflito, tá, entre os judeus e Jesus, e vai entender a obra de João. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Se você ler, tá, João capítulo 1, João já está falando dessa mesma coisa. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então preste atenção aqui, que não são os fariseus que estão tentando apedrejar o Senhor Jesus. São todos os judeus. Então qual que é a intenção de João? É mostrar essa rejeição dos seus, tá? Do seu próprio povo, e ele deixa bem claro isso nos seus escritos, porque olha o que ele diz aqui: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então há um enfoque de João sobre essa questão. Vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Bem claro, que é Romanos 3 e 28. O apóstolo Paulo, tá, escrevendo aos Romanos, o capítulo 3 e o versículo de número 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, vai estar cheio sobre esse assunto, sobre lei e graça. E já no capítulo 3, Paulo ainda não concluiu de verdade todo o assunto, porque se você pegar o capítulo 4, ele continua falando disso, o capítulo 5, o capítulo 6, mas olha o que ele já está dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Qual que é a intenção do autor aqui? Tá? Falar da justificação pela fé e sem as obras da lei. Então fica claro, tá? Qual que é a intenção do autor? Está claro, ele está querendo falar sobre a justificação pela fé. Então
é importante você, estudante da Bíblia, entender qual é o propósito do escritor, do autor, tá? Então, se eu escrever uma carta, hoje não tem mais carta, né? E-mail. Você manda um e-mail para sua esposa aí, ou alguém manda para a namorada, e você quer que isso chegue nas mãos dela, e ela vai entender aquela carta, tá? Presume-se que ela vai entender aquela carta. Há uma afinidade entre vocês, mas se de repente um terceiro pega essa carta ou extravia, como ele vai entender essa carta? Tá? De repente pode ter coisas contidas nessa carta que ele pode interpretar de maneira errada. Ele vai ter que conhecer o autor, saber quem é o autor, procurar investigar a vida do autor para tentar entender o propósito daquela carta. Então, é negligenciando ou pervertendo o desígnio dos escritores inspirados que nos leva a pervertermos o sentido e fazemos com que se contradiga. Um exemplo clássico, né? Vamos usar Tiago 2:24, porque há quem diga que Tiago e o apóstolo Paulo bateram de frente, teve contradição entre os escritos dele, e não é verdade. O Tiago capítulo 2 está aqui, você pode anotar, tá? Deixa eu pegar aqui, e versículo 24, ok? Vamos lá. Ele vai falar sobre o que? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas espera aí. O apóstolo Paulo lá em Romanos 3:28 está declarando, ok? Está declarando que o homem não é justificado pelas obras, mas sim pela fé. É que os dois não estão falando do mesmo assunto. Analisando friamente aqui os textos, os dois não estão falando do mesmo assunto. O apóstolo Paulo está falando da lei, das obras da lei, que o homem só poderia ser salvo pelas obras da lei, tá? E pela lei ninguém será salvo, é pela graça. Agora aqui Tiago está falando das obras que acompanham uma fé verdadeira, tá? Ou seja, olha o que ele já começa dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Do que Tiago está falando? Da prática, do exercício do cristianismo no dia a dia, da vida cristã verdadeira, tá? Então, esta obra vai testificar com a minha fé que eu digo que eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Mas se eu não cuido do meu próximo, eu estou negando isso. Então, de que obras Tiago está falando? Não das obras da lei, mas das obras do dia a dia, do ser humano. Então, não estão falando do mesmo assunto. Se você entender Tiago, entender o apóstolo Paulo, vai ver que eles não estão se contradizendo. Tiago não está atacando Paulo, e muito menos Paulo atacando Tiago, ok? Lá Paulo está falando de outro assunto, salvação, tá? Aqui Tiago está falando da vida cristã diária, da necessidade dos irmãos. Então é preciso separar isso daí para não fazer confusão. Então você viu como que é importante entender o propósito do escritor. Para qual propósito Paulo escreve aos Romanos? Ele está tratando de que assunto? Já vimos claramente lá, ele está falando do que? Da justificação pela fé. Ele não está falando da vida cristã no seu dia a dia. Tiago não. Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, falando de aplicações diárias. Então que isso fique bem claro aí para você. Então é fácil concluirmos que há contradição entre as doutrinas dos apóstolos, se não
considerarmos que o desígnio de cada um é diferente e bem distinto um do outro, ok? Ou seja, o propósito do escritor é de fundamental importância para a vida do intérprete. Paulo, em Romanos 3:28, então, combatiu o erro dos fariseus que confiavam em si mesmos, que eram justos por causa das obras da lei, e desprezavam os outros. O objetivo foi mostrar que os homens recebem o perdão e a salvação exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, e que essa salvação de modo nenhum provém do suposto merecimento de boas obras. Ok? Então Paulo está tratando de soteriologia, de um assunto à parte, da graça, da justificação. Tiago não. Essa fé sem obras que ele condena como morta, aqui consiste na fé em Cristo sem produzir efeito algum, ao invés da sincera confiança que leva o homem a sujeitar a vida e o coração à autoridade de Cristo, vida nova e transformada que se resume em ajudar o próximo, estender a mão para o próximo, ok? Espero ter ficado bem claro aí. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre o contexto bíblico, tá? O contexto bíblico. Nós vamos estudar muito sobre isso. Qualquer dúvida aí sobre essa aula de número 6, você manda lá no meu blog www.pastoranielcruz.blogspot.com ou pelo Skype Aniel Wagner, me adiciona lá e nós vamos junto trabalhar a interpretação aí da Escritura. Espero ter contribuído um pouco mais aí para o seu ministério. Deus abençoe a todos.